sabe tantas coisas que acontecem, né? Então eles vão olhar para esse dia maravilhoso que Deus abençoou, mais um final de semana. Nós estamos aqui reunidos para participar da ceia do Senhor. E nesse momento eu peço que a igreja entregasse o seu coração ao Deus Pai Todo-Poderoso. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe as nossas angústias, Ele sabe tudo que nós estamos passando com a gente. Eu não sei o que acontece com você, porque você está triste, você teve um momento de rejeição, alguém te magoou, mas não pensa nisso, pense somente em Cristo. Olhe para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a nossa salvação. Amém? Então nesse momento eu peço para a igreja, vamos dar a mão, se unir com a graça do Senhor. Nós estamos aqui, então peça ao Senhor, segura na mão de Deus, somente Ele é o nosso Salvador. Sinta a presença de Deus, esquece o problema, esquece a festa, esquece tudo. Coloca a tua família no altar, coloca a sua vida, coloca o problema, somente o nosso Deus está contigo. Nesse momento eu fecho seus olhos, e a palavra de Deus fala que tudo que é ligado à terra está sendo ligado ao céu. E o Senhor já veio nesse momento, está sentindo, nós vamos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, através do louvor, através da palavra. Não sou eu, não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar com seus anjos. Vai ser tocado cada um com a presença de Deus. Você vai ser daqui totalmente diferente. Então creia na glória do Senhor, em nome de Jesus. Então feche seus olhos e orar. Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, reunidos como a tua igreja, Senhor. Abre a janela do céu, Pai. Ouve, Senhor, nossos clamores, Senhor. Quantas vidas estão aqui, Senhor, quantos problemas temos, Pai. Mas o Senhor está no controle de tudo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, eternamente. Nós te amamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, pela nossa vida, por todo, Senhor, livramento que o Senhor tem feito na nossa vida e nós passamos despercebidos, nós não percebemos, Pai. Muitas vezes olhamos para os problemas, pelas angústias, pela tristeza, mas eu sei, Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Reina, Senhor, em nosso coração. Traz alegria, Pai, em nossos corações, Pai. Traz paz, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser percebidos para levar a tua palavra aonde nós formos, Senhor. Tantas vidas aí por fora, Senhor, não conhecem o teu amor, Senhor. Somente, Senhor, o teu amor é nossa salvação, Pai. Por isso, Senhor, nós consagramos esse culto a Ti, Senhor. Consagramos o nosso louvor, Senhor. Receba a nossa adoração, Pai. É que eu te peço em nome de nosso Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Glória a Deus. Você já cumprimentou o irmão que está aí do seu lado? Se você não cumprimentou, aproveita, dá um oi para ele e fala: paz do Senhor, irmão. Fala para o irmão que está atrás de você, o irmão que está na sua frente. Fala para o Senhor, irmão, a paz do Senhor. Dá um abraço nele, dá um abraço carinhoso nele. Fala: Senhor Jesus, obrigado por meu irmão estar aqui comigo. Aleluia. Quantos aqui querem estar perto da presença do Senhor Jesus? Quantos aqui querem estar próximos da casa do Senhor Jesus? Por isso, nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Fique com os seus olhos fechados e coloque uma das suas mãos sobre o seu coração. Louve comigo nessa noite. O Senhor Jesus, Ele morreu por mim e por você, para que nós venhamos agradecer, adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Cante comigo. Tu queres estar. Vamos lá, todos juntos.
teu cordeiro que morreu sobre nós. Diga assim, digno. Diga comigo mais uma vez bem forte. Digno. É o cordeiro. Que morreu. Em meu lugar. Aleluia. O único que é santo, o único que é santo, o único que é santo. O único que é totalmente santo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Nada está acima dele. Nada é maior do que o nosso Deus. A Bíblia fala que não há nome maior do que o nome de Cristo. Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará naquele dia. Não há nome mais forte, não há nome maior. Muralhas cairão, demônios fugirão. Nada é maior do que o nome de Jesus. Santo, Santo.
crucificado, açoitado, ensanguentado, carregando aquela cruz. Mas depois de um tempo ele é levado como prisioneiro até a ilha de Patmos. Ele recebe a visão e ele escreve o livro de Apocalipse. E a Bíblia diz que quando ele sobe aos céus, ele vê Jesus Cristo. E a última lembrança que ele tinha visto em Cristo era crucificado, ensanguentado, moído, sendo chicoteado, sendo humilhado. Mas a Bíblia fala que quando ele vê Jesus, ele não consegue ficar de pé. Ele cai, porque ele fala: eu não sou digno de ver o Senhor. E ele fala: maravilhado, extasiado, eu estou de ver o Senhor. A Bíblia fala que os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus pés eram reluzentes como bronze polido. Em sua mão estava uma espada, e a voz dele era como de muitas águas, e os seus olhos brilhavam como fogo. E era mais ou menos assim: maravilhado, extasiado. Você pode vir comigo?
Ele estará entre nós para sempre. Aleluia, o Cordeiro.
Aleluia. Quem sentiu a presença do Espírito Santo? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Amém? Então chegou o momento da gente honrar o nosso Deus com o nosso dízimo, nossa oferta. Aí nessa família tem envelope de oferta. Aliás, tem dois. Esse marronzinho aqui. E esse outro aqui seria a oferta da igreja. Esse marronzinho, amarelinho, que vai para aqui. É para o nosso encontro, para a gente estar ajudando, levando essas vidas que não têm condições de pagar o encontro. Então a gente faz uma doação, faz com amor, faz com carinho, não vai doer nada, não vai fazer falta, eu tenho certeza que não vai fazer falta para você. É levar uma vida, salvar uma vida, que nós temos que recolher essas ovelhinhas que estão perdidas no mundo, né? Assim como nós estamos aqui, alguém lutou por nós, alguém jejuou por nós, alguém orou por nós, alguém insistiu por nós. Eu sou testemunha viva disso. Foi uma briga terrível para mim poder vir. Mas Deus, graças a Deus, estou no caminho do Senhor. É como eu falo, não tem volta. Você crê nisso? Não tem volta. O mundo não oferece nada de bom para nós. E sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então vamos colocar de pé para a gente orar. Você vai dizimar, você vai ofertar, fazer sua oferta no nosso encontro. Vamos orar a Deus. Vamos orar também pelos alimentos que a gente traz para arrecadando para as pessoas que necessitam da nossa igreja. Então levanta sua oferta para o alto, seu dízimo. Se você não vai ofertar nem dizimar, põe a mão no seu coração. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor, com a nossa oferta, com o nosso dízimo, porque nós sabemos, Senhor, que tudo que temos vem de Ti, Pai. Por isso, em nome de Jesus, abençoa cada dizimista, cada ofertante, Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam ofertar, Senhor. Abra a janela do céu, dê uma chuva de bênção sobre a nossa igreja, sobre a nossa cela, sobre a nossa liderança, sobre nossos pastores. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Geralmente, a nossa ceia é no último domingo de cada mês, mas eu estou fazendo no penúltimo domingo neste mês, porque quarta-feira eu estarei passando por uma cirurgia. Não sei se olhem por mim, tá? Vou fazer um implante de cabelo, vou ficar carequinha igual o Clóvis, igual o seu Walter ali, vou ficar voltando no clube dos carecas. Toninha falou que é dos carecas que nós gostamos mais.
Todo domingo. Então, quarta-feira, eu estarei fazendo esse procedimento, essa cirurgia, e eu tenho que ficar 5 dias de repouso. E aí, no domingo, eu não poderia estar aqui no culto, mas vai ter culto, tá bom? Não falte, Toninha, vai ter culto. O Augusto vai estar trazendo a palavra, ele está sabendo agora. Ele vai trazer a palavra no domingo, tá bom? E a Hilda vai trazer a palavra no culto de quinta-feira. E eu retorno a partir de segunda-feira. Amém? Dá para aguentar, Toninha? Dá para aguentar aí os 5 dias? Amém. Glórias a Deus. Então, só para a igreja entender por que nós estamos fazendo a ceia hoje. E justamente hoje, né, é o domingo de Páscoa, né? Hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! Amém. Glórias a Deus. E no final deste culto, nós vamos ter a apresentação do nosso coral. Serão 2 hinos aí que o coral vai estar cantando. No final da ceia, quando nós terminarmos a ceia, a gente vai preparar aqui vamos tirar o púlpito para o pessoal do coral vir aqui à frente para fazer a apresentação. Não vai ser nada demorado, tá? Só serão 2 hinos aí bem rápido. Então fica até o final para você assistir, para você participar. Vai ser muito bom. Tá? E se você quiser fazer parte do nosso coral, é só falar com o Augusto, dar o seu nome para o Augusto, que na próxima apresentação, né, você vai estar fazendo parte do nosso coral. Nós fazemos aí alguns ensaios antes da apresentação, aos sábados, mas é tranquilo, tá? Para você fazer parte do canal, você não precisa ser cantor nem cantora, é só ter boca, né? Então, ter uma língua, né? E falar, né? Dá para você participar do coral. Não precisa nenhum cantor ali top para cantar. Bom, só você ter boa vontade. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, nós vamos para a palavra agora. Abre em Marcos capítulo 14. Eu vou ler do verso 12 ao 17, na Almeida Corrigida Fiel. Marcos capítulo 14, a partir do verso 12. Do 12 ao 17. Amém? Já está aqui. Eu gostaria que vocês acompanhem. Está aqui no nosso telão. A palavra do Senhor diz assim: e no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, era um período de festa, disseram-lhes os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Verso 13. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse para eles: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Verso 15. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali, preparai-a para nós. Verso 16. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. Amém? Amém. Quero que você feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, meu Pai, nesta noite reunidos em nome do Senhor Jesus, para te exaltar, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, Pai, porque nós somos tão pequeninos, ó Pai, e necessitamos da tua presença, Pai. Não somos nada sem a tua presença, Pai. Por isso, Pai, nos enche com a tua glória, com a tua presença, com o teu amor, preenche o nosso coração. Tira, meu Pai, toda tristeza, toda angústia, todo medo, toda depressão. Nos enche com a tua alegria, com a tua paz, Pai. Transforma, Senhor, a nossa vida, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tema desta mensagem: Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Amém? Amém. E aqui, esta palavra nos traz aqui aquele momento antes de Jesus ser preso, antes de Jesus ser crucificado.
onde Jesus ali falou para os dois discípulos ir procurar um homem com um cântaro que ele ia mostrar aonde eles iam preparar a Páscoa, a mesa para eles sentarem na mesa e comerem a Páscoa. Era uma tradição que ainda até hoje é uma tradição judaica. E agora, de onde surgiu? Né? Como surgiu a Páscoa? Tem muitas pessoas hoje que pensam que Páscoa é o coelhinho, é o ovo de Páscoa, mas o coelho, o ovo de Páscoa, o ovo de chocolate, isso aí foi introduzido depois, são festas pagãs que trouxe essa imagem do coelho, a imagem do ovo de Páscoa. Ah, mas então eu não posso comer ovo de Páscoa? Fique em paz, você pode comer ovo de Páscoa. Se você estiver sentindo mal, um peso, será que eu posso? Não posso? Traz para mim, eu como para você. Tá? Eu não ganhei nem um ovo de chocolate, eu ganhei nem um bis, nem um bis eu ganhei. Mas amém, fica tranquilo, tá? Eu perdoo vocês, Deus já perdoou vocês, porque não trouxeram nem um bis para mim, né, Tony? Nem um bis, mas amém, glórias a Deus. Agora, a Páscoa, ela se originou, a Páscoa ela tem um significado, né? A palavra Páscoa significa passar por cima. Passar por cima. Mas como que surgiu a Páscoa? Essa festa, essa comemoração judaica, tá? Vou falar aqui da festa judaica para a gente entender como que surgiu a Páscoa. Lembra lá do povo quando estava escravo lá no Egito? Lembra de José do Egito, que foi governador do Egito? E havia uma fome muito grande naquela época, e aí ele se tornou governador. O povo de Deus estava passando fome, a família de José estava passando fome, eles foram lá para o Egito e se estabeleceram lá, e ficaram por lá. E o povo de Deus foi crescendo, crescendo, crescendo. José morreu, o faraó que era amigo de José morreu, e aí o povo foi crescendo, crescendo, e aí o faraó que veio depois, ele olhou para aquele povo numeroso e falou: olha, esse povo daqui a pouco vai ser muito maior do que nós temos que dar um jeito, vamos escravizar esse povo aqui, para que eles não se rebelem contra nós, e aí a gente vai se tornar escravo deles aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos tornar esse povo escravo. E aí o povo de Deus ficou ali 400 anos como escravo. E eles começaram a orar, a clamar a Deus, e Deus envia Moisés para libertar o seu povo. E aí Moisés vem, ele retorna para o Egito, né? E aí vem as 10 pragas, lembram das 10 pragas, e a 10ª praga era a morte do primogênito. O anjo do Senhor ia passar, trazendo juízo para todas as famílias, e ali o anjo ele ia matar o primogênito, o primeiro filho de cada família. Mas aí Deus, ele fala para Moisés o que Moisés tinha que fazer, deu instruções para Moisés: passa para o povo terá que sacrificar um cordeiro macho de 1 ano, sem manchas. Vocês vão sacrificar este cordeiro, pegar o sangue deste cordeiro e passar nos batentes da porta, nos umbrais das portas de cada casa. Quando o juízo de Deus, o anjo da morte, vier e ele vê o sinal que é o sangue do cordeiro na porta, ele não vai entrar nesta casa trazendo juízo, trazendo morte para aquela casa, ele vai passar por cima. E então este sangue, este cordeiro, ele remete para nós hoje Cristo, Jesus. Jesus, ele é o nosso cordeiro hoje. O sangue de Jesus derramado na cruz é este sangue que libertou lá atrás o povo de Deus do juízo do Senhor. E aí Deus estabelece a Páscoa ali. Ele fala para Moisés: vocês vão para lembrar esse acontecimento, né, que o povo foi liberto, porque o anjo veio, o anjo da morte veio, ele passou por cima das casas do povo de Deus, onde tinha o sangue na porta, e entrou na casa do povo do Egito, e ali ele trouxe morte para cada família, matou ali o primeiro filho, inclusive o filho de Faraó. E aí Faraó resolve libertar o povo, manda o povo embora, manda esse povo embora daqui. E aí eles saem dali
e aí atravessam o Mar Vermelho, entram no deserto e vão a caminho de Canaã, a caminho da terra prometida. Só para vocês entenderem. E aí Deus estabeleceu a Páscoa, para que o povo de Deus lembrasse. Todo ano vocês vão comer a Páscoa, vocês vão sacrificar um cordeiro, vocês vão assar esse cordeiro, e vocês vão comer esse cordeiro com ervas amargas, pães ácidos, pães sem fermentos, para lembrar do que Deus fez, da libertação que Deus trouxe para o seu povo lá no Egito. Então essa é a Páscoa judaica. Bom, agora, na época de Jesus, aqui, nós lemos aqui, Jesus ele foi sentar à mesa com os seus discípulos para comer também da Páscoa, para participar ali. Agora, hoje, para nós hoje, o cordeiro que foi para nós hoje é Jesus. Jesus, ele é esse cordeiro que foi sacrificado. Jesus para nós hoje ele é esse cordeiro que foi sacrificado. Agora, antes de Jesus ser sacrificado, o povo, eles traziam um cordeiro lá no templo, o sacerdote ele sacrificava ali aquele cordeiro no templo, e aquele sangue derramado, ele simbolizava o quê? Ele simbolizava a morte, mas era uma morte que trazia vida, trazia salvação, perdão dos pecados. Então, a todo ano o povo levava lá no templo um animal para ser sacrificado, para que as pessoas recebessem o perdão dos seus pecados através do sacrifício de um animal. O sangue ali do cordeiro, ele era aspergido, lançado ali sobre o altar, e eles tinham essa tradição, de sentar à mesa, de comer o cordeiro assado com ervas amargas e pães ázimos. Essa foi a mesa que os discípulos de Jesus prepararam ali para eles comerem lá no cenáculo, na noite que Jesus foi preso, porque logo depois que eles comeram da Páscoa, Judas, ele saiu dali e entregou Jesus, e Jesus depois foi para o Monte das Oliveiras, e lá Judas levou os soldados romanos, e lá Jesus foi preso naquela noite, no início daquela noite. E aí Jesus ele passou por uma noite terrível, onde ele foi chicoteado, onde ele foi judiado, colocaram uma coroa de espinho nele, foi cuspido, ele foi julgado e condenado à morte, e morte de cruz, que era a pior morte para uma pessoa naquela época, porque era uma morte que a pessoa não morria instantaneamente, ela ficava agonizando. E Jesus, na sexta-feira, ele foi crucificado, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã ele foi crucificado e foi morrer às 3 horas da tarde. Então ele ficou pendurado na cruz durante 6 horas. 6 horas derramando o teu sangue, ali sofrendo, agonizando até morrer. Então foi uma morte muito cruel. Agora eu quero trazer para nós aqui o significado da Páscoa para nós cristãos hoje. Para nós cristãos, porque a nossa Páscoa não a nossa tradição não é a Páscoa judaica que eu trouxe para vocês aqui, que eu expliquei para vocês. A nossa Páscoa é uma Páscoa cristã, nós que cremos em Jesus. Então é sobre esse significado da Páscoa para nós que somos crentes, que cremos em Jesus, que eu quero falar através dessa mensagem. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Abre para mim 1 Coríntios 5,17. Hoje nós não precisamos pegar um animal, levar até o sacerdote, para o sacerdote matar aquele animal, sacrificar aquele animal e derramar o sangue daquele animal, para que nós sejamos perdoados dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso pecado. Hoje nós não fazemos isso. 1 Coríntios 5,17 na NVI, pode pôr na NVI? Oi? 1 Coríntios 5,17, não está aí? Então eu vou ler aqui, diz assim:
que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Amém? Aqui Paulo, ele está trazendo aqui para a igreja de Corinto, ele está dizendo que o nosso Cordeiro Pascal hoje é Cristo, é Jesus. E através de Jesus, nós somos novas pessoas. Nós, através de Jesus, através da morte de Jesus, hoje nós recebemos o nosso perdão dos nossos pecados. Nós não precisamos mais trazer um animal, como eu falei. Jesus, ele se fez o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele morreu por mim, por você, lá naquela cruz. E através da morte dele, do sangue que ele derramou na cruz, hoje nós somos perdoados. Mas eu tenho que fazer alguma coisa? Eu não preciso entrar na igreja de joelho, eu não preciso subir umas escadarias de joelho, eu não preciso ficar uma semana orando no monte, eu não preciso sofrer um pouquinho. Não, essa é a graça do Senhor. Jesus, ele já pagou o preço. Às vezes a gente não entende isso, né? Eu fiz tanta coisa errada, no passado, e hoje, pelo fato de eu receber Jesus no meu coração, eu estou perdoado de tudo que eu fiz lá atrás. Sim, isso é a graça, que muitas vezes a gente não consegue entender. A gente acha que eu preciso sofrer um pouquinho, eu tenho que sofrer porque eu errei muito, eu pequei muito, eu preciso sofrer. Mas Jesus, ele pagou o preço, ele sofreu no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. O sangue que era para ser derramado, que era para ser o nosso, ele derramou no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Abre aí Isaías 53, 7, na NVI. Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Diz assim: ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Aqui, o profeta Isaías, mais ou menos esses 700 anos atrás, antes de Jesus nascer, ele já profetizou aqui sobre a morte de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, que ele seria oprimido, afligido, como um cordeiro. Não sei se vocês já viram, mas o cordeiro, quando ele vai ser sacrificado, ele não fica berrando, ele não abre a boca. É diferente de um porco. Se você vai sacrificar um porco, ele já começa a berrar antes de você pegar ele, já começa a gritar. O cordeiro não. E Jesus, ele foi para o matadouro com a sua boca fechada. E aqui o apóstolo Isaías, o profeta Isaías, ele está descrevendo o que Jesus iria passar. Oprimido, afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, fica calado. Ele não abriu a sua boca. E Jesus foi esse cordeiro. João Batista também, ele cita Jesus como o Cordeiro de Deus. Abre aí João 1:29, na NVI. João Batista, ele também cita aqui Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, aquele que veio para morrer no nosso lugar. Diz assim, João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que morreu no meu lugar, no seu lugar, e através da sua morte, ele tirou o pecado do mundo, o pecado que nos trazia condenação de morte. Hoje nós somos livres, hoje nós estamos perdoados dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso pecado, passado,
presente, o que você pecou hoje e o que você vai pecar amanhã. Você já está perdoado. Ah, mas então eu vou enfiar o pé na jaca. A Tominha já pensou isso. Amanhã eu já estou no forró. Não, Tominha. O Espírito Santo que habita dentro de nós, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai mostrar para você, ele vai falar na tua mente: não faça isso, você errou, você está errado, você está pecando, isso é pecado. E isso vai te constranger e fazer com que você clame ao Senhor, que você ore ao Senhor, que você peça perdão e misericórdia pelo Senhor. Quem tem Jesus no seu coração, você vai estar sempre sendo tocado aqui na sua mente pelo Espírito Santo. E Ele vai estar te dizendo: não vai por aí. Se você for, você vai errar. Se você for, você vai pecar. Cuidado, não faça isso. Mas quando nós estávamos no mundo, uma pessoa que está no mundo, que não tem Jesus no seu coração, ela vive no erro, ela vive no pecado, ela não pede perdão. Ela erra hoje, peca amanhã, está tudo certo. Não tem acusação, não tem sentimento, não tem remorso, não tem pedido de perdão. Para ela é normal. Essa é uma pessoa do mundo, mas uma pessoa que está com Cristo, uma pessoa que tem Jesus no seu coração, você vai estar sempre buscando a andar nos caminhos do Senhor. Amém? É por isso que nós estamos aqui hoje, aqui na igreja, por isso que nós estamos aqui neste culto, é por isso que nós participamos da célula, é por isso que toda semana nós nos reunimos para orar, para aclamar a Deus, para adorar este Deus maravilhoso, porque nós queremos nos preencher, é o que nos traz alegria, é estar na presença do Senhor. E quando eu estou na presença do Senhor? Quando eu estou reunido com a igreja, quando eu estou orando com a igreja. Ah, mas em casa eu não tenho Jesus lá na minha casa, Deus não está comigo na minha casa. Sim, Deus está com você aonde você estiver, mas a palavra diz que nós temos que nos congregar, nós temos que estar junto com a igreja, orando uns pelos outros. Como que eu oro uns pelos outros sozinho na minha casa? Eu tenho que orar por você, você tem que orar por mim. E nós temos que nos alegrar na presença do Senhor juntos, como igreja. A igreja é isso, é nós andarmos juntos. Quando Jesus voltar, Ele vai vir buscar a sua igreja, vai buscar a sua igreja. Aqui na igreja, nós oramos mais, nós louvamos mais, nós compartilhamos a palavra. E muitas vezes lá na sua casa, você passa o dia todo e você não pega um versículo na Bíblia, você não ouve uma oração. Então nós temos que tirar este momento para nós nos reunirmos e podermos adorar como igreja. Porque você sozinho orando na tua casa é uma coisa, é um carvãozinho ali que está pegando fogo. Mas quando você se reúne na igreja, quando você se reúne na célula, são mais pessoas, o fogo é maior. A presença de Deus, através desse fogo, vai ser atraída de uma outra maneira. Amém? Segundo ponto, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Vamos ler 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19 na NVI. Olha só o que diz aqui. Pois você sabe que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, perdoados da sua maneira vazia de viver. Olha só, maneira vazia de viver. Tem muitas pessoas que estão vivendo de uma maneira vazia, coração vazio, que lhes foi transmitido por seus antepassados. Verso 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém? Então, nós, o sangue de Cristo é algo precioso, é algo valioso, que não tem preço. Não tem como você botar um preço. Não tem preço. O sangue de Jesus é o que trouxe o perdão dos nossos pecados. Foi o que nos redimiu. Foi este sangue. Redimiu a humanidade toda. Passada, presente e as que vierem. Se Jesus não voltar antes, para as novas gerações, esse sangue é o que traz o perdão, a remissão da humanidade, a salvação para a humanidade. O sangue de Cristo.
Abre João 3, 16, 17. Aqui na Almeida Corrigida Fiel. João 3, 16, 17. Esse sangue não tem preço. Muitas pessoas compram. Nós compramos tudo com dinheiro. Você quer alguma coisa, tem que ir lá, tem um preço, tem um valor. Mas a salvação de uma pessoa, o perdão dos pecados de uma pessoa, isso não tem preço. Porque o preço disso é o sangue de Cristo. Foi o sangue de Jesus. É algo que não tem preço. Não tem como você falar isso custa tanto. Porque não tem preço. João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo. Então, este sangue derramado por nós foi por causa do amor de Deus. Muitas vezes você acha que Deus não me ama, Deus parece que não ouve a minha oração, parece que Deus não está fazendo nada por mim. É engano seu, porque Ele já fez tudo por você. Ele já fez tudo. Ele entregou o Filho dele, que morreu na cruz, derramou o teu sangue. Isso por amor de Deus por nós, por você. Então Deus, Ele te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nós temos a vida eterna. Não existe presente maior do que isso. Você já tem a vida eterna. Amém. Nós já estamos vivendo uma vida eterna. Se Jesus não voltar hoje, talvez se Jesus não voltar na nossa geração, nós vamos passar pela primeira morte, como Jesus também passou, mas nós não vamos passar pela segunda morte, porque nós temos a vida eterna. Se alguém perguntar para você está salvo? Diga com toda a convicção: eu sou salvo porque eu tenho Jesus no meu coração. Não tenha dúvida: eu não sei, eu estou em dúvida, será que eu estou salvo ou não estou? Você está salvo porque você tem Jesus no seu coração. Isso é o maior milagre que Deus nos presenteou. No verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós temos a salvação por causa de Jesus, pelo seu sacrifício, pelo sangue do Cordeiro de Deus. E por causa desse sangue, o juízo de Deus não está sobre nós, não está sobre a igreja, não está sobre a sua vida. O juízo de Deus, quando vier, o anjo da morte, quando vier, vai passar por cima de você, porque você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Deus, Ele olha para você, Ele vê o sangue de Cristo em você. Então o juízo de Deus vai passar por cima. Terceiro, a ceia do Senhor. Lucas 22, 14. A gente vai ler do 14 ao 20, na Almeida Corrigida Fiel. Lucas 22, 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, com ele os 12 apóstolos, os 12 discípulos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Então Jesus já estava falando da morte dele, mas os discípulos não estavam entendendo. Mas Jesus já estava profetizando, já estava dizendo: olha, já estava falando, olha, eu vou perecer, eu vou morrer, mas eu estou aqui, desejei muito de estar com vocês aqui neste momento para comer desta Páscoa, antes que eu padeça. Verso 16: porque vos digo que não a comerei mais. Então foi a última vez que Jesus participou da mesa, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e partiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus, até que Jesus volte. Então Jesus já estava falando para os seus discípulos: esta é a última Páscoa que eu participo com vocês, porque eu vou perecer, mas vou voltar. Quando o reino de Deus voltar a esta terra, que é o próprio Jesus, quando eu voltar, eu voltarei e vou celebrar novamente com vocês a Páscoa. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e disse-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim.
Aqui Jesus estava instituindo a ceia do Senhor, a ceia. Verso 20: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é determinado por vós. Durante a festa da Páscoa, Jesus ele institui ali a ceia do Senhor. Naquele momento ele está instituindo a ceia do Senhor. Vocês vão participar desta mesa em memória de mim. E é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos participar aqui da mesa, nós vamos comer um pão, nós vamos tomar um cálice, que não é o corpo de Cristo, que não é o sangue de Jesus. São elementos aqui que simbolizam, mas não é o corpo nem o sangue de Jesus. Mas nós vamos estar cumprindo com os mandamentos de Jesus. Celebrai a ceia em memória de mim. Enquanto nós estivermos aqui celebrando, nós vamos estar relembrando a morte de Jesus, aquilo que Ele fez por nós, o sacrifício dele por nós. Muitas vezes hoje as pessoas estão celebrando a Páscoa de uma outra maneira, comendo ovo de Páscoa, ganhando um coelhinho de pelúcia. É isso que as escolas ensinam hoje, né? É isso que as pessoas do mundo trazem. Mas para nós hoje, a Páscoa, ela tem um significado de ressurreição. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Ele ressuscitou no domingo da Páscoa, no domingo de Páscoa. E hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus. E assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com Ele, porque nós também fomos crucificados juntamente com Ele na cruz. A palavra diz isso, que nós fomos crucificados juntamente com Ele na cruz. Então nós também seremos ressuscitados da mesma maneira que Jesus ressuscitou. Isso não é maravilhoso? Isso é para nós darmos glória a Deus, para nós glorificarmos e agradecermos ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Só Ele é digno de toda a glória, de todo o louvor, de toda a honra. Ele é digno por nós estarmos aqui. Nós estamos aqui por causa dEle, pelo sacrifício dEle, por tudo que Ele fez por nós. E é por Ele que nós vamos celebrar agora da mesa do Senhor. Amém? Então eu convido a igreja a se colocar de pé. O pessoal do louvor pode vir aqui na frente. E nós vamos ter este momento aqui de celebração, um momento onde nós vamos estar cumprindo com o que Jesus falou. Jesus, nesse momento, ele está instituindo aqui uma nova aliança. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. Hoje nós só precisamos crer naquilo que Jesus fez, crer na morte de Jesus. O sangue de Jesus, ele está sobre a sua vida, ele está sobre nós. Amém? Amém. Glória a Deus. E nós vamos orar aqui por os elementos que está aqui preparado. A mesa já está aqui preparada. Pode tirar aqui vamos tirar aqui a toalhinha da mesa, do pão, do cálice. Eu quero que você estenda as tuas mãos. Nós vamos orar por esses elementos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Pai, por esses elementos. Nós consagramos esses elementos ao Senhor, Pai. E nós vamos participar, meu Pai, da mesa do Senhor, Pai, cumprindo com a Tua palavra, com aquilo com que o Senhor determinou. E nós, como igreja do Senhor Jesus, Pai, nós estaremos celebrando juntamente com o Senhor, Pai, do pão, do cálice, Pai, e que a vida do Senhor, meu Pai, esteja sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós paz, amor, alegria, Senhor, sobre cada vida aqui nesta noite, Senhor, porque nós celebramos neste momento a tua ressurreição, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode servir o pão. Posso
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E neste momento eu quero que você, com os seus olhos fechados, você tenha o seu momento a sós com o Senhor, e que você fale com o Senhor das suas falhas, dos seus erros. Confesse ao Senhor os seus pecados. Esse é um momento de conselho, é um momento onde nós renovamos a nossa fé, onde nós renovamos a nossa aliança com o Senhor Jesus. É um momento onde nós trazemos a nossa memória aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. É um momento de você falar com o Senhor, pedir perdão ao Senhor pelas suas falhas, pelos nossos erros, Pai. Que o Senhor nos perdoe, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Pai, nós somos pessoas falhas, nós erramos, mas eu creio, Pai, pela tua palavra, pelo sacrifício de Jesus, através do sangue do Cordeiro, nós somos perdoados de todos os nossos pecados, Pai. Que o Senhor nos dê força, nos renove, nos dê ânimo, transforme, que nós sejamos filhos de pé para seguir a tua caminhada, Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer o pão. Aleluia. Glórias e glórias ao teu santo nome, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és digno, Pai, de toda honra e de toda glória, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pela sua entrega naquela cruz, por amor a nós, por tudo aquilo que o Senhor sofreu, passou em nosso lugar. O Senhor não merecia nada disso, nós merecíamos passar por tudo isso, mas o Senhor, por amor à humanidade, se entregou, e como uma ovelha no matadouro, o Senhor, com a boca fechada, passou por todo aquele sacrifício, derramou teu sangue, morreu naquela cruz, foi humilhado. E hoje nós relembramos, meu Pai, o teu sacrifício, relembramos, meu Pai, a tua morte naquela cruz. Mas nós não estamos aqui com um sentimento de tristeza, mas com um sentimento de alegria, porque nós cremos, meu Pai, que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. De acordo com a tua palavra, Senhor, nós cremos que o Senhor hoje está sentado no trono, à direita do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e de lá o Senhor está cuidando de nós, olhando por nós, e que um dia o Senhor voltará em glória, aonde o Senhor participará da mesa novamente com os teus filhos, com o teu povo. Glórias a Deus. Pode ser do cálice.
dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. E neste momento nós estamos aqui relembrando a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, mas não com tristeza no coração, com alegria, porque Ele deixou uma promessa que ainda não se cumpriu, que Ele voltará. Jesus, Ele voltará. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, somente Deus sabe, mas Ele virá. E como Ele virá? Ele virá em glória. Assim como Ele subiu aos céus, Ele descerá em glória com os teus anjos. Ele virá sentado num cavalo branco, e ali nas suas vestes, na altura da sua coxa, estará escrito: Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E todos virão, todos verão, e todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Pode tomar um cálice. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glórias e glórias ao teu santo nome, Senhor. Glórias e glórias a ti, ó Pai. Tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Só o Senhor é digno, Pai. Só o Senhor. Tu és maravilhoso, tu és santo, 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 santo. Só o Senhor é santo, só o Senhor é santo. Só o Senhor, Pai. Glórias e glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus, por esta entrega. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor, mas o Senhor mesmo assim se entregou por amor a nós. E hoje nós estamos aqui para celebrar, Senhor, a tua ressurreição, para celebrar a vida, para celebrar a nossa liberdade, para celebrar o perdão, meu Pai, a nossa remissão, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia. Glórias e glórias a teu santo nome, Pai. Aleluia. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é santo, só o Senhor, não existe outro, Pai, não existe outro, é só o Senhor, só o Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, Pai. Amém. Vou pedir para a igreja se sentar agora neste momento. Nós vamos preparar aqui à frente, nós vamos ter a apresentação do coral. Antes de desligar a gravação, eu quero falar aqui dos avisos rapidinho. Nós teremos, lembrando que nós teremos a nossa conferência dia 2 e 3 de maio. Se você quiser participar da nossa conferência, é R$50. Fala comigo ou com a Hilda, pode falar com o procurador Mário e fala que você quer ir para a conferência. Eu já estou com as pulseiras, amém? Nós teremos o nosso encontro com Deus, será dia 30, 31 de maio, 1º de junho, será agora no final deste mês. Se você também quiser participar do nosso encontro, eu ainda não fui, quero participar, R$130 para você estar indo como encontrista. Fala com alguém da nossa igreja, algum líder da nossa igreja, ou fala comigo, tá? Nós já estamos aí para iniciar as nossas reuniões. Se você já participou do encontro, você pode ir como equipe, trabalhar conosco como equipe.
As nossas reuniões serão 4 sábados. Já inicia neste primeiro sábado agora. Dia 26, já é a nossa primeira reunião. A nossa reunião lá na igreja de Ribeirão Pires. Então, se você vai trabalhar no encontro, então sábado nós estaremos indo lá para a igreja de Ribeirão, onde teremos a nossa primeira reunião. No outro sábado não terá, porque será a conferência. Tá? E teremos aí as nossas células. Nós vamos estar anunciando os grupos das células. Todo mundo já sabe. Se você não tiver uma célula, se você não estiver inserido numa célula, quiser participar de uma célula, ou me procura no final do culto, ou procura a Hilda, ou procura a Mari, ou procura a Deide, ou procura o Augusto, ou procura a Tominha, que são os líderes das células. E você quiser participar, nós colocamos você numa célula mais perto da tua casa. Amém? Então pode desligar a gravação. Amém?